aí, pessoal, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui com a nossa querida Ana Paula, né? A Ana Paula do vôlei. A gente fez até uma brincadeira do quem sou eu para o pessoal descobrir quem era a nossa convidada, né? Pessoal curioso, viu? Muita gente curiosa. E olha que muita gente acertou logo de primeiro, mas aí eu não ia soltar logo, né? Com certeza. E hoje nós vamos entrevistar ela, né, Ana Paula. Ela tem muita história para contar aqui pra gente, pessoal. Mas primeiro, como vocês sabem, a gente tem que falar dos nossos parceiros, né? As pessoas que estão sempre nos ajudando aí a cada episódio do nosso podcast. Eles são ProMaker Studio, o estúdio que nós estamos gravando aqui o nosso podcast. Império Moda Masculina, com roupas masculinas, acessórios, perfumes e grande variedade em estilo para você que quer sempre andar na moda. Boteco Drinks, um espaço maravilhoso para você levar a sua família lá, tomar aquela cerveja gelada. Eles vendem também salgadinho e vendem várias coisas legais aqui, lá para você aproveitar com a sua família. Imprex, especialista em serviço de impressão. Xerox rápida, né? Eles trabalham também com design, na organização do Rafael. HN Moda Story, com a grande variedade de roupas masculinas, femininas, para você sempre andar no estilo. E o diferencial deles é que eles vendem Beam Class, tá bom? Na organização do Herbes. CT Acari, Centro de Treinamento, na organização do Abissalão. E a Qualipan, variedades em pães, bolos, eles vendem salgados também. É a melhor panificadora da região, tá, gente? Na organização do Pedro. Sem esquecer também do CK for Men. É uma loja lá na organização do Cleitinho e da Catiana. E esse mês, agora, no iníciozinho desse mês, eles estão com uma promoção que na compra de 3 blusas da Kiref, você só paga R$100. Você já pensou dar esse presentão para o seu pai? E esses foram os nossos parceiros. E agora nós vamos iniciar a nossa entrevista. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Olha, é um prazer receber você aqui. Eu que estou imensamente feliz em fazer parte desse momento, curiosa demais para saber aí das perguntas, o que me aguarda. Pois vai ser show de bola, viu? Eu sei que você tem muita história, muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Se Deus quiser, vamos Gente, lá. Vamos saber mais sobre a Paula, né? Paula, tu é natural de Paramoti? Natural de Paramoti. Nasci e me criei aqui, né? Meus pais também são naturais daqui, então a família inteira é de Paramoti, né? Então, a história é raiz. Aham. Você tem quantos irmãos? Tenho 3 irmãs. Certo. Né? Na verdade, assim, de mãe eu tenho 2 e de pai tenho mais 2. Então, são 4 no total, né? Que é a Brígida, a Luanita, né? Que são filhas da minha mãe, com pais diferentes. E a Charlane e a Merielle, que são filhas do meu pai, com outra companheira. Certo. E hoje aqui no Paramoti, só você? No momento só eu estou em Paramoti, né? Com a minha mãe, a minha filha, meu companheiro, porque a minha irmã teve que morar em outra cidade para trabalhar, né? E a minha irmã Luanita sempre morou em Fortaleza com o pai dela e a avó. Então, a gente se vê assim esporadicamente quando tem alguma data comemorativa, né? Porque todo mundo tem seus compromissos e tudo, e o trabalho ele acaba tirando a gente um pouco do vínculo familiar, né? Principalmente quem trabalha fora, né? É verdade. Tem essa questão do distanciamento um pouco, mas com as redes sociais ficou mais fácil, com certeza, né? Com certeza. E esse amor pelo vôlei, como é que surgiu? A gente vai, né? Agora vamos iniciar mesmo aqui. Por que a gente chamou você aqui, né? Isso. Por essa questão aí do vôlei, que você já é bem conhecida como a Paula. O pessoal tava falando, Paula, professora de vôlei. Olha aí, rapaz. Eu conheci a Paula, professora de vôlei, há pouco tempo. Mas a Paula, professora, porque a Paula já foi minha professora. Olha aí. Né? De tempos atrás já. O vôlei está na minha vida desde a infância, né? Quando eu era criança, eu costumava fugir de casa, morava com a minha avó, né? Eu sempre morei com a minha avó porque a minha mãe sempre tive problemas assim com a minha mãe, né? A minha mãe não tinha muita responsabilidade com essa questão das filhas e tudo, porque ela sempre gostou de viver a vida. Então, ela tinha uma filosofia de vida. Eu vou viver a minha vida independente de qualquer pessoa, qualquer situação. Então,
eu fui criada com a minha avó, né? Meus avós. E aí eu gostava muito de bola. Né? De futebol? De futebol, de vôlei, de tudo. E isso na minha casa era um problema, né? Quando a minha avó ouvia um batido de bola, ela dizia até assim, ai, que raiva, já vai começar o baticum de bola, né? E aí era um problema porque eu fugia, pulava a janela de casa e ia pro terraço com as minhas colegas, mas veio se fortificar mais na adolescência, né? Na questão, assim, de que a gente começou a se unir, criar um grupo de amigas, né? Vindo da escola. Então, já desde a adolescência, você já pensou na questão de fazer um grupo para jogar vôlei? Nós tínhamos um grupo de vôlei, já tínhamos, vindo da escola, né? Que era eu, a Jaqueline, filha do Dr. César, a Claudinha, a Cleidinha, né? Professora Cleide. Tinha a Rosane, né? Quem é mais da época? A Bruna. Então, assim, foram várias pessoas, mas da minha época mesmo era a Jaqueline, a Cleide, a Cláudia, a Rosane, né? E a gente formou esse grupo e começamos a treinar voleibol, sem nem saber o que era, né? A pesquisa antigamente era bem pouca, né? Porque a questão da internet não tinha tanto assim acesso. E o apoio muito menos, né? Assim, o esporte aqui em Paramoti, ele sempre teve um pouco assim de defasagem, né? Em outras modalidades. O futebol não, sempre teve muita força e tal. E essa equipe que eu tô te falando, ela é daquela época do Santana, por exemplo, time de futebol que lotava essa quadra aqui quando tinha campeonatos e tal. Mas mesmo assim a gente não desanimava. Íamos para as competições e era meio que sacrificoso também, porque naquela época não tinha ônibus, a gente ia de pau de arara para as competições. Quando os pais não deixavam, né, como o grandioso Dr. César, né? A dona Selene era meu carrasco com a Jaqueline. Não deixavam a Jaqueline ir, a Jaqueline fugia. Olha aí, Jaqueline, ó. E ela lembra desse episódio, né? Que a gente foi para a competição em Banabuiú e o Dr. César não deixou a Jaqueline ir porque a Jaqueline não estava estudando, tirando notas boas. E a gente chorou, pediu, dona Selene e tal. Não, ela não vai. Mas a gente deu um jeitinho. Né? Jaqueline foi com a gente bater no Banabuiú, em cima desse caminhão. Meu Deus. Um caminhão, né? O time de futebol, que era da época do Jim, do Daniel Marins. Então foi todo mundo junto, assim? Ia todo mundo junto, porque era como se fosse o JEPs de antigamente, né? Os Jogos Escolares hoje, né? Na época eram os JEPs. Nós chegamos em Banabuiú, estávamos em quadra para iniciar a partida. O Dr. César chegou. Ele foi bater lá? Foi, só deu tempo a gente chegar lá. E a Jaqueline veio embora, né? Porque ninguém desobedecia os pais assim. E o Dr. César tinha condições de ir num carro particular, buscá-la e tudo. E nós ficamos chorando lá, né? Ai, meu Deus. E era o time completo, 6. Mas aí não deu pra dar um jeito? Deu de jeito nenhum, porque toda vida que nós fazíamos o posicionamento em quadra, ficava faltando um atleta e isso era como se tivesse a equipe estivesse errada em quadra, né? Eu sei. E aí não tinha como continuar. Então nós fomos desclassificadas e nós ficamos naquela tristeza, né? Qual era a idade mais ou menos de vocês? Uns 16 anos, por aí. 15, 16 anos. Eram quantas ali? Nesse episódio que eu estou te falando especificamente, foram só as 6. Só as 6, mas o grupo total naquela época? Eram umas 8, 9, nunca foram 12, 14, né? Com o tempo que surgiu o DMS, né? Que era aqui da dona Manuela Sampaio, que tinha à frente o Jim. Aí ele montou uma equipe mais forte e tal. E aí foi a oportunidade onde eu entrei com o esporte com adolescentes. Montei outra equipe também, né? Tinha umas meninas que gostavam de Então vôlei. você sempre ficou à frente, era tipo... Isso, sempre eu tava ali no meio dando uma de técnica, né? Às vezes sem entender nada. Sem entender nada, mas estava lá, expert. E na época eu criei o grupo APS,
amigas para sempre. Aí esse grupo, ó, tinha a Jéssica Rocha, só tinha gente da elite, meu amor. Tinha a Neusilane, olha aí, viu? Eu acho que eu lembro um tempo que as meninas jogavam vôlei. Tinha. Eu acho que eu lembro. Pois é. Tinha a Adriana, né, filha da Celita. Hoje ela não mora mais em Paramoti, mas morou um tempo aqui. Tinha também a... Meu Deus, são tantas meninas que acabam fugindo. A Virlânia, na época, tinha a Brígida, inclusive. Tinha aqui a... Esqueci o nome dela. Andressa. Eram várias. A minha equipe era muita gente, né? A Nina, que não mora mais em Paramoti, mora em Fortaleza. No caso, já foi mais recente, né? Eu não lembro exatamente a data, mas nessa época eu acho que eu já trabalhava no Tomé Gomes, ali no Tomé Gomes Velho, né? Eu sei que criou uma certa rivalidade, APS, DMS. E foi. E toda vida a gente perdia. Mas por que, assim, da rivalidade? Porque quando tem duas equipes na mesma cidade, cria um clima de competição, verdade. né? E a gente sempre queria estar no pódio, queria ganhar e com certeza, tudo. né? E elas também eram uma equipe bem estruturada, que o DMS era formado só por feras, ó. Camila, Bruna, Regiane, Toinha, né? A Tainá, na época. Então, era um time bem forte, né? Tinha a Neila. Então, nós temos uma geração voleibolista em Paramoti muito boa. Que pena que não se consolidou, né, Diego? Porque, assim, o esporte, ele precisa de uma pessoa à frente, uma pessoa que vista a camisa, que realmente batalhe, que vá para cima. Não é só você ir para dentro de uma quadra e você tá lá batendo bola, não, porque isso todo mundo faz, né? Agora, você desenvolver algo que você possa contribuir significativamente na vida daquelas pessoas e oferecer uma oportunidade a mais, isso aí aqui em Paramoti ainda é muito difícil. Eu vejo isso até nas outras categorias. Exatamente, eu acho que precisa mesmo de alguém assim que possa defender não só uma, mas todas de igual para igual. Não é isso? Futebol, vôlei, tem tanto esporte aqui na cidade que vale a pena assim, ser valorizado. Esportes até que se você pensar, por exemplo, a capoeira mesmo. O Marquinhos veio aqui e falou várias indignações dele, várias coisas, e eu vejo assim, nossa, pela história dele, falta tanto reconhecimento, né? Sim, com certeza. E o esporte, ele é feito para criar oportunidades. O que é criar oportunidades? É você poder pegar determinados atletas e oferecer uma oportunidade para ele. Exatamente. Paramoti é uma cidade pequena. Então, aonde é que esse atleta pode ter uma oportunidade? Fora daqui. Aqui ninguém vai ver esse atleta, seja em qualquer categoria, né? Em qualquer modalidade. Se você leva o atleta para competir fora, ele vai ser visado. Mas se o atleta só compete em Paramoti, quem é que vai conhecer esse atleta? Recentemente, a gente teve uma participação aqui dos atletas de Paramoti numa competição muito importante, que foi até o Adriano Imperador que levou os meninos, Sim, né? sei quem é, sei. E eu lembro do Thailson, ele levou o Thailson, né, para representar o Paramoti. Thailson, ele é aluno? Ele é ex-aluno. Foi um ex-aluno meu e tudo, e gostava muito de futebol, e hoje ele está aí se destacando. Mas foi uma situação que ele teve que correr atrás. E nós, enquanto desportistas, a gente precisa de pessoas que a gente busque as pessoas e as pessoas entendam o nosso lado e estejam ali para abrir as portas, correr atrás de projetos, de oportunidades. Não estou dizendo que as gestões não apoiam. Isso é fato. Mas qual é o apoio de uma gestão? É dar um transporte, é ceder um espaço que já é público para que haja o treino, para que haja o momento esportivo. Então, assim, se a gente quer transformar atletas, que eu acho que Paramoti tem muitas pessoas boas que poderiam estar numa situação melhor como atletas, eu acho que a gente poderia repensar por essa forma. Exatamente. E o esporte, eu hoje posso dizer que o esporte, ele pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Antes, nos primeiros momentos do esporte na minha vida, que eu comentei aqui,
eu tinha aquilo como uma brincadeira, uma diversão, né? Eu não imaginava a importância que aquilo dali ia ter na minha vida hoje. E hoje eu sei que na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que me acompanham, né? Aquilo dali, aquele momento ali em quadra, aquela situação é tudo. Eu costumo falar, pessoal, nós temos uma válvula de escape, né? E todas concordam, sejam elas as mais jovens, adolescentes, porque eu trabalho com adolescentes, ou as adultas. Todas têm ali aquele momento como uma válvula de escape. Entendi. Porque a gente sabe que existem muitas situações, né? Situações em casa e tal, que quando entram em quadra, né? Esquecem, né? Então, hoje eu tenho o esporte como algo de extrema importância na vida das pessoas que estão ao meu redor. E na tua vida, o vôlei, ele foi uma válvula de escape? Sim, com certeza. Eu sempre tive o esporte na minha vida como algo que, assim, é como se aquilo dissesse assim, você vai conseguir. Eu nunca tive uma vida fácil, Diego, né? Meus pais eram separados, eu fui criada pelos avós, como eu citei anteriormente. Tive a parceria das minhas tias, né? Que na época trabalhavam, tinham condições. Então, assim, era uma situação, mesmo morando com os meus avós, que eu precisava das minhas tias. Entendi. Né? Então, minhas tias que chegavam junto com material escolar, com o que vestir. Eu não tinha o que eu tenho hoje. Eu vou comprar uma roupa nova, tipo em julho. Né? Minhas primas me davam algumas roupas que elas já tinham usado, né? E não gostavam mais, e eu ia lá morta de feliz, arrasando Bangu, porque as minhas primas tinham a cintura bem fininha, e eu amava vestir as roupas dela, ficava arrochadíssima, mas eu lá, toda feliz com a roupa das minhas primas, Na né? festa de julho. Na festa de julho, né? então, e tudo, e foi sempre assim, né? É tanto que quando eu decidi, né, na minha vida, a não aceitar a condição a que eu fui exposta, né, eu pensei muito, eu disse, eu vou fazer esse jogo virar. Porque eu venho de uma mãe alcoólatra, né? Todo mundo conhece a minha mãe em Paramoti, sabia da condição de vida dela, que ela era uma pessoa que gostava muito de se divertir, que só pensava nela, então ela bebia bastante. O meu pai morava distante, né? Morava em Recife, Alagoas, parece. Tipo assim, eu não tenho muita certeza na época, porque agora ele mora em outro estado. E aí... Você não tem contato mais com ele também? Tenho. Vou chegar lá para entender esse contato, porque foi preciso 40 anos para que esse contato se restabelecesse. Certo. Então, assim, eu tinha o esporte como o meu suporte mesmo. Eu ia para a quadra e eu esquecia todos aqueles problemas, porque eu chegava em casa, a minha mãe estava embriagada. Quando não, passava dias e eu não via minha mãe há dias, né? Então foi uma infância bem difícil, né? Uma adolescência bem difícil também, onde a gente foi muito apontado em Paramoti, né? Por conta dessa questão social mesmo, da família. As pessoas não conheciam, não sabiam, logo julgando alguma coisa. Ou sabiam, né? Tipo assim, porque ela vivia nessa vida desregrada, então era meio que tipo assim, a filha vai ser do mesmo jeito que a mãe. É péssimo isso, né? eu sei como a questão da hereditariedade, eu sei né? como é. E aquilo me incomodava de certa forma e eu guardava para mim e dizia, eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer igual. Eu não quero essa vida que ela tem para mim. Então, o esporte em si, ele tanto era uma válvula de escape, mas um tempo que você tirava para colocar os pensamentos em ordem. Exatamente. Exatamente. Entendi. Porque eu imaginava assim, viver do esporte eu não vou, porque baixinha desse jeito ninguém quer. Hoje em dia o pessoal tem muito essa coisa, para ser, né, um grande esportista, mudou um pouquinho, no vôlei mudou um pouquinho, exatamente. Porque surgiram as funções de líbero, que já tem um pessoal mais baixinho, levantador, né? Mas na época mesmo, até porque eu tinha outros sonhos. Eu queria ser advogada, queria ser psicóloga, mas nada de professora.
professor e nem muito menos atleta, né? Mas foi tudo... A vida, ela é uma circunstância. Verdade. E aos poucos ela me colocou em algumas circunstâncias que eu fui entrando e quando eu vi estava lá. Tipo, aqui em Paramoti não tinha outro curso quando você terminava o ensino médio que não fosse letras. Né? Veio um curso para cá, né? Na época a prefeita era a Lúcia. E ela conseguiu, né, com as influências dela, trazer esse curso para Paramoti. Então, foi uma oportunidade para mim e para muitas outras pessoas de ter um nível superior. E você não perdia tempo, pegando logo as oportunidades. Que naquela época, ter um nível superior, só a elite tinha, né? É verdade. E eu não tinha emprego. Na época, não tinha emprego. E aí eu disse, eu vou fazer. Atrevida, né? Eu disse, eu vou fazer. Passei... Né? Fiquei muito feliz e iniciei. Na época, a Lúcia garantiu que pagaria uma parte da faculdade, ajudaria. Então, isso motivou mais ainda. E aí, eu acabei me apaixonando pela profissão. Olha aí. Né? Sendo que na família já existiam professores, né? Como a Aldene, uma grande alfabetizadora que o Paramoti inteiro conhece, e que era minha referência, foi minha referência, é ainda, que é uma grande profissional e pessoa, né? Que era quem puxava assim minha orelha e tudo. Olha, isso assim, se aconteceu, vocês tomem jeito, viu? E tal. Então, era uma referência muito boa na família. E aí, eu fiz, né, a graduação em letras. E, na época, teve o concurso da prefeita. Fiz o concurso, né, em Paramoti, passei. Passou. E todo mundo pensa que o meu concurso em Paramoti é para professora. Gente, eu sou concursada como auxiliar administrativo. Olha aí. Professora veio aparecer em outra situação. Né? Então, aí a vida foi tendo outros rumos. Tomando outros a gente rumos. deu um tempo no esporte e começou a ser grande, né? A pensar como adulto. E aí eu fui trabalhar, tive que ir trabalhar, né? Me envolvi com pessoas maduras e tudo. E o que eu trabalho traz muito isso para a gente, a questão do aprendizado. E acabei que me apaixonando pelo mundo da escola, da educação, e já passei no concurso para isso, né? E foi assim a minha trajetória dentro do educacional. Né? Depois de muito tempo, alguns anos, 3 ou 4, foi que eu fiz a pós-graduação e surgiu a oportunidade de trabalhar no Estado. Agora. Que era o Tomé Velho. Que era o outro Tomé Gomes. Isso, que era o outro Tomé Gomes. Hoje você ainda atua, né? Não, como professora, não. Não? Eu não sabia dessa parte. Pois é, tiveram situações que me afastaram. E foi. Foi. E eu fui muito feliz, passei na seleção e peguei algumas aulas no Tomé. E detalhe, na zona rural. Então, eu ia, que fizesse sol ou chuva, tinha que ir para a zona rural, que era na Água Boa. É complicado, mas foi uma né? experiência maravilhosa, foi onde eu pude crescer profissionalmente, né, me destacar. E eu sabia que no momento certo eu ia ter uma oportunidade aqui na sede. E acabou acontecendo, e eu vim para a sede, tinha aulas na zona rural, tinha aulas na sede. E as coisas foram fluindo, né? Eu fui melhorando financeiramente, fui podendo comprar minhas coisinhas, né? Comprar um perfume, a minha própria roupa do meu gosto. Essas coisas que na infância... Que na infância eu não pude me proporcionar, né? Era tudo muito limitado, por N questões. E as coisas foram acontecendo profissionalmente. Né? Hoje em dia, você olha para o passado, assim... Você encara como é algo que você quer esquecer ou é algo que vai servir como um aprendizado, que te dá mais força ainda? Algumas situações eu coloquei em uma caixinha. Preferi esquecer. Muitas, né, hoje eu tenho-as como aprendizado. Né, que foram muitas. Eu vivi muitas situações nesse Paramoti. Aquela história, você constrói um império com muito tempo. Mas para demolir
é rapidinho. Então, assim, foi muito difícil chegar onde eu cheguei. Eu me sinto muito feliz por estar onde eu estou hoje. Porque eu enfrentei, não só eu, como minha irmã também, a gente enfrentou muitas situações difíceis aqui. Sempre foram mais vocês duas aqui no Paramoti. A gente Em sempre... tese. A gente sempre conhece assim, a Paula e a Brígida, né? A Brígida, ela já teve a oportunidade de conviver mais com a minha mãe, né? Mas, como eu falei, a minha mãe, ela gostava muito de viver a vida. Então, eu fui mais mãe da Brígida do que a minha própria mãe. Olha aí. Porque eu que fazia a matrícula dela na escola, eu que ia para as reuniões dela na escola, e eu cobrava muito dela. Essa questão do estudo, né? Você já trabalhava como professora? Tipo, ela ainda estudava quando tu começou a trabalhar? Ainda consegui. Ainda pegou essa... No finalzinho, lá para o ensino médio, segundo, terceiro ano, eu ainda consegui encontrá-la na escola, né? Porque nunca dava certo. Ela é bem mais jovem do que eu. E quando eu comecei, como eu falei, eu trabalhava na zona rural, né? Quando eu vim para a sede, ela já estava... quase concluindo o ensino médio, mas ainda deu tempo de puxar a orelha dela no ensino médio. Voltando só um pouco, a gente vai já entrar na história das medalhas, que eu vi que você trouxe aqui, Trouxe. né? Algumas medalhas e falar mais um pouco do vôlei, né? Mas voltando mais um pouco, a relação de você e seu pai, que você tinha falado que ia entrar nesse assunto. Como é hoje? Como foi essa história? Meu pai foi um cara, assim, também, que decidiu viver a vida dele. Hoje, Diego, eu não o culpo mais. Não guardo mágoas nem remorso, mas eu sofri por 40 anos essa ausência, né? Ele resolveu construir outra família, com outra pessoa, teve filhas, né? E eu passei durante muito tempo na minha vida querendo essa presença paterna. E ele, infelizmente, nunca ele teve, né, essa essência de pai e filho. Isso me magoou muito, né? A gente teve alguns atritos. E aos 18 anos, eu resolvi colocar a minha história com ele em uma caixinha e fechar e pronto. E eu não tinha contato mesmo com ele, não, e tal. Mas ele te procurava, sim? Era muito difícil. Geralmente ele vinha a Paramoti com a família, mas é aquela coisa. Eu tô aqui com a minha família, é como se ela não fizesse parte da minha família, né? Eu sei. No começo eu encarava isso com um sofrimento muito grande, porque todo filho quer o amor do seu pai e tudo. Depois eu acabei ignorando um pouco essa situação. E aí as minhas condições de vida foram fazendo com que eu não desse importância para isso. Outras coisas foram surgindo e foram tendo mais importância, né? E foi aí onde eu fui superando e esquecendo um pouco dele. Só que a vida, a vida é meio complicada. E assim, ela diz, olha, foi só até hoje essa situação e agora eu vou te colocar no passado. Você vai voltar ao passado para você resolver o que está mal resolvido. E aí, em 2019, né, pelo acontecido, que todo mundo sabe o que aconteceu na minha vida em 2019 e tudo, a gente se reaproximou. E foi, assim, uma aproximação muito forte, como nunca. Nossa. Parecia, assim, que a gente era pai e filho, assim, unidos, carne e unha e tal. Mas é porque a gente precisava resolver o que não tínhamos resolvido em 40 anos, né? E aí ele veio para Paramoti, passou uns dias. E a gente teve a oportunidade de colocar os pratos na mesa. E eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né? Eu gosto muito de ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mesmo que me magoe, mas eu prefiro a verdade do que a pessoa não me falar. E eu questionei, por que você fez isso? Por que você nunca ligou para mim? Por que você me abandonou e tal? E são perguntas que nem todo mundo está preparado para responder, né? E eu entendo o silêncio dele. Ele silenciou, não conseguiu responder e, de certa forma, eu entendo. Hoje eu não guardo mágoas, né? Deixa ele viver a vida dele, eu vivo a minha. Tenho contato com ele,
né? Uma pessoa super de boa e tudo, mas é meu pai e acabou. Então a gente pode dizer que hoje em dia você e seu pai estão de boa, assim. Vocês mantêm contato ainda, conversam, como é? Sim, estamos resolvidos, né? Eu mantenho contato com ele. Hoje a facilidade é muito grande, né? Com as redes sociais. Mas não é aquele contato diário, é esporádico. Entendi. Eu sempre falo para ele, pai, olha, a gente visita as pessoas e mantém vínculo com as pessoas enquanto elas estão vivas. É hoje, Exatamente. agora, não é amanhã. E isso ele fica em silêncio, porque ele sabe que é verdade. Eu digo, venha para Amoti, passa uns dias. Eu sei que você trabalha e tudo, mas você tem irmãos aqui. Você tem a mim, tem a sua neta, né? Mas respeito também a decisão dele. Então, quando ele se sentir à vontade, ele volta, retorna e a gente mantém, né, os contatos, coloca os papos em dias e assim vai. Com certeza. Agora me fala dessas medalhas. Eita, aí tem Essas história. conquistas. Essas conquistas. Todas foram do seu grupo de vôlei recente ou tem alguma assim da outra época, do primeiro grupo? Não, todas são recentes. Do primeiro grupo, a gente tem só as recordações, uma única foto que não dá nem pra gente perceber que é a gente que tá ali na foto, porque naquela época as mídias eram muito, assim, era raridade, né? Limitadas e tudo. Mas hoje a gente tem fotos que o povo faz é enjoar nas redes sociais. Hoje em dia, né? É, com certeza. Fala um pouco dessa. Essa medalha aqui, Diego, de primeiro lugar, ela não é do vôlei. Eu trouxe-a porque é uma conquista muito importante. É uma conquista da época que eu trabalhava no Tomé Gomes. Já no Tomé Gomes Novo, que é o primeiro lugar em ciências da natureza. Eu era professora orientadora de um projeto do meio ambiente e nós trabalhamos nesse projeto dia e noite, madrugada adentro. Teve situações que a gente dormiu no Tomé Gomes defendendo esse projeto. Nossa. E aí nós tiramos o primeiro lugar em Paramoti e fomos para Canindé defender o projeto na fase CRED. E lá nós tiramos o primeiro lugar. Então, aí foi a partir dessa conquista... Deixa eu ver. Né, fica à vontade. Então. Foi a partir dessa conquista que eu percebi o tamanho da minha força. Porque nós fizemos foi trabalhar. Essa medalha, assim como eu trouxe, né, ela representa muitos alunos da época, como o Jean... Né, todo mundo conhece, a Letícia, o Clévio, a Thaís, o Marcelo Augusto, eram 2 Marcelos, né, que era o pessoal que trabalhava no projeto. O Valdeir, a Rosângela. Turma toda empenhada. Nossa, uma turma assim de quase 30 alunos. Né, eu estou lembrando aqui os nomes e falando porque é importante. A Angélica. Então, foram muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Muitas árvores que hoje estão na avenida aqui de Paramoti fomos nós que plantamos. Nossa, que legal. Muitas. Era bom se existisse aí um projeto desse, né? Existe. Existe ainda? Igual ao nosso, não. Não é o de vocês. Não é o nosso, mas entendi. com outras temáticas que envolvem o meio ambiente. Existem. Na época, nós plantamos uma aqui em frente ao seu Valdir, e o seu Valdir continuou cultivando. Tem uma também ali em frente, eu vou citar referência porque é o que eu lembro agora, né? O espetinho do Brian. Então,
nós plantamos ali. Então, algumas pessoas aderiram à ideia e continuaram aguando as plantinhas, porque na avenida é mais difícil. É mais difícil mesmo. Então, a gente plantou do arco até o último Canteiro, né? canteiro, né? Que vai até o açude. Então, tem muitas mudas aí que a gente colocou na época. E quando nós tiramos o primeiro lugar em Canindé, foi, assim, uma sensação indescritível. Porque a gente sabe o peso dessa medalha. Então, eu guardo essa medalha com muito carinho, porque foi um projeto, assim, maravilhoso de orientar. É fruto do meu trabalho junto com os alunos. Então, foi um negócio, assim, gigantesco mesmo, que foi onde eu percebi... Que realmente é para você se orgulhar mesmo. Me sinto muito orgulhosa, que foi nesse momento que eu percebi o quanto eu era grande dentro daquela escola. Quanto eu era grande diante do meu trabalho, não menosprezando os outros professores que me ajudaram em tudo, mas eu precisava desse momento como pessoa, sabe? Eu sei. Como ser humano. Então, essa conquista foi muito importante para mim. Quem é profissional na área da educação sabe o quanto é difícil fazer educação. Então, assim, quando a gente tem essas conquistas, que até hoje os professores no Tomé batalham também com esses momentos, porque não se desfez essa cultura de projeto de pesquisa, né? Ainda existem, eles sabem o quanto é gratificante, maravilhoso, né? Então, não que o vôlei não esteja no campo educacional, porque quando você trabalha com gente, você também está educando. É verdade. Educando para a vida. É verdade. Não educando com conteúdos, né? E aí eu achei importante trazê-las, mas essas outras 3 são específicas do vôlei, né? Que agora eu vou falar um pouquinho. Certo. Essa daqui... é tão simples, mas é linda, né, gente? Foi o primeiro lugar que nós tiramos em um quadrangular. Um evento simples que um rapaz aqui de Paramoti organizou, que é o Matheus, que todo mundo conhece. Matheus, eu sei quem é. Né? Nós convidamos outras cidades a participarem. E foi um momento, assim, para nos divertirmos. E nessa brincadeira a gente tirou o primeiro lugar e eu ainda guardo essa medalha... com certeza. Muita honra, né? Muita a primeira felicidade. conquista, né? A primeira conquista a gente tem que guardar. Tem que guardar. Né? Agora, essas 2, pessoal, têm um peso muito grande na minha vida. Olha que medalha linda. Maravilhosa. Olha. Parece a da... Como é? Das Olimpíadas. Pois é. Isso aqui, gente, é uma medalha... onde nós ganhamos, nós que eu digo, porque assim, foram as meninas da escolinha. As meninas do meu projeto. Sim, a do projeto agora. Sim. Nós fomos representar Paramoti em Baturité. Nossa. E nós ganhamos essa medalha em Baturité. Né? São os jogos escolares. Todo mundo ouviu falar nos jogos escolares. Então, todo ano tem essa etapa dos jogos escolares. Mas sempre lá? Como é? Não, são polos, né? Tem a fase municipal e os melhores são selecionados para ir para a fase CRED. Aí, nessa fase CRED, são várias cidades em um determinado local. Então, é o estado do Ceará inteiro vivendo esse momento. Entendi. Depois da fase CRED, a gente vai para a fase regional. Estadual, aliás, que é em Fortaleza. Da fase estadual, vai para a fase brasileira. Que aí são os melhores dos melhores, né? É. Nessa medalha aqui, nós ganhamos a fase CRED, essa medalha de primeiro lugar. Fomos selecionadas para a fase estadual, em Fortaleza. Não pudemos comparecer, infelizmente, para esse momento. Por falta de alguma coisa? Foi. Na época que a gente solicitou, né, o transporte, infelizmente, não teve como nos locomover até Fortaleza. Né? Entendi. E a gente entendeu a situação e tal, porque já diz minha avó que não tem remédio, remediado está, né? Eu lamentei, porque seria um momento único na vida das meninas. Elas também. Adolescentes de 12, 13 anos, né? Mas tudo bem. Eu disse, pessoal, vamos nos prepararmos para o próximo ano. Próximo ano nós vamos. E aí vem
essa medalha. Essa é de ouro, essa é de prata. Mas né? Tem um peso grande também. Mas é uma medalha, né, Diego? Essa medalha nós conquistamos na cidade de Santa Quitéria, esse ano. Foi o segundo lugar por pouco, por meros 2 pontos. Mas para mim tem sabor de primeiro lugar. Porque você chegar com uma equipe de adolescentes a um evento como é os Jogos Escolares, grandioso, e você trazer uma medalha junto com essas meninas, eu vejo como uma importância imensa. Mas é uma medalha simbólica, não vale nada e tudo. Mas vale sentimentalmente e de conhecimento. Porque o que elas viveram lá, ninguém hoje, em lugar nenhum, vai tirar delas essa experiência. Então, por pouco a gente não trouxe a classificação e a medalha de ouro, mas estamos muito felizes, porque Paramoti ficou no topo. Não fui eu. Lá o pessoal não fala assim, vamos dar a medalha à professora Paula ou às meninas da Fênix. É o grupo. Exato. Quem tirou o segundo lugar foi Paramoti. Entendeu? Então, eu me sinto muito feliz, porque isso aqui tem um marco histórico. Embora não seja dada a importância que é, né? Mas eu estou feliz, porque as meninas, eu falo sempre para elas, meninas, não percam a oportunidade de participar dos momentos que o vôlei proporciona, porque são as histórias que irão fazer diferença na vida de vocês. E isso tem feito a diferença na vida de tanta criança, tanta adolescente do meu projeto, Diego, que você não tem noção. Porque você sabe que hoje a gente vive numa sociedade doente psicologicamente. É verdade. É ansiedade, é depressão. É como você tinha falado, em relação a entrar na quadra e ser uma válvula de escape, né? Exatamente. E você vendo essas conquistas aqui hoje, passa muito pela sua cabeça, assim, que na época, quando você era criança, gostava de bola, gostava de vôlei, nunca teve essas oportunidades, assim, digamos que grandiosas, né? Sim, porque com certeza. Hoje em dia, como você se sente olhando para o passado e vendo que você pode proporcionar esse tipo de conquista para tantas meninas? Pois é, eu acho que o presente superou o passado, né? Porque eu me vejo muito fortalecida. Apesar de nós enfrentarmos algumas dificuldades em relação a manter o projeto, né, vivo dentro do município, né, mas eu me sinto muito fortalecida, porque é uma coisa que eu gosto e eu sei que muita gente ali, na hora que eu disser, gente, eu vou fechar o projeto, eu vou dar um tempo, vai ter algumas consequências não legais. Porque muita gente precisa daquele momento. Imagino. Né? Às vezes eu digo até assim, poxa, eu tenho que ser psicóloga, tenho que ser professora, tenho que ser mãe, porque eu já ouvi muitas coisas, né? Eu já vivenciei muitas situações com as meninas. Então, assim, eu tenho que ser a fortaleza das meninas. Você tem muito desses momentos, assim, de conversar particularmente sobre algumas coisas? Sim. Que acontecem. Sim. Eu lembro que na época que eu treinava o hip hop, eu acho que em todo grupo tem isso, né? Tem. Todo grupo, assim, que é unido, né? Tinha muito disso. Tinha meninos ali que passavam por situações dificultosas em casa e na sociedade. E aquele momento eles procuravam alguém do grupo que era mais cabeça para poder conversar, Sim, né? Com certeza. Você, como uma pessoa que sempre esteve à frente e hoje em dia, né, com tantas adolescentes, jovens, você é esse, de certa forma, um porto seguro assim para você poder conversar abertamente com essas meninas? Eu creio que sim. Eu me sinto assim. E é interessante, Diego, que elas não precisam me contar. Você já nota. O que estão passando. No olhar, eu já sei. Nas expressões faciais delas, eu já sei. Eu sei quando elas estão bem, quando elas não estão, quando elas chegam, que não estão. E sempre que acontece alguma coisa, eu vou direto no ponto. É como se elas dissessem assim, quem foi que... Algumas diziam assim, quem foi que disse a tia?
Eu disse, ninguém precisa me dizer. Eu já fui adolescente. E quando você vivencia momentos difíceis na sua vida, você passa a perceber com mais facilidade algumas situações. Não que eu seja expert e tal, né? Porque todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Mas eu consigo perceber isso nas meninas, ter essa sensibilidade. Até porque algumas já vivenciaram situações recentes que eu também vivenciei. Então, é como se o sentimento que eu tenho, elas também têm. Elas sentem. O que elas ouviram, eu também ouvi. O que elas queriam como resposta, eu também queria. Então, é como se a gente tivesse uma sintonia sem mesmo termos vínculos. Porque o vínculo que a gente tem é ali. É muito rápido, né? Aquelas horinhas e tudo. Mas, mesmo assim, eu consigo assimilar essas situações das meninas. Hoje em dia, são quantas, assim, no projeto ao todo? Nossa, o projeto ele já variou muito, porque é assim, quando você trabalha com gente, então não tem uma constância, porque as pessoas são inconstantes. Eu sei. Ora estamos aqui, ora não queremos mais isso, ora eu vou dar um tempo, ora eu quero. Vai e volta, isso. aquela coisa. Então, assim, o projeto ele é um projeto bem aberto. Tia, eu não estou bem, vou dar um tempo. Beleza, sem nenhum problema. Tia, eu quero voltar. Vamos voltar. Sem estar aqui de portas abertas. Você sempre foi liberal, principalmente assim, né? com criança. Né? Eu costumo sempre falar. As mães me procuram. Minha filha quer entrar no vôlei. Tudo bem. Pode trazer. É tal dia, tal horário. Vamos fazer a inscrição. Já vai receber um uniformezinho. Não, mãezinha, não é assim que funciona. Tem um limite de idade? Tem. Nós temos 2 grupos. Certo. Eu digo para ela, vamos passar por o processo de adaptação, que é 15 dias, tem criança que leva 1 mês. Se a criança perceber que ali é o seu universo, ela vai voltar. E aí a gente faz a matrícula da criança, dá o uniforme, né? Mas quando a criança percebe que ali não é o universo dela, ela não volta. E nós temos situações assim, de crianças que entraram, saíram, de adolescentes que entraram no vôlei. Eu acho que em todo grupo tem disso, sim, né? Sim, com certeza. E eu sempre falo para elas, quem permanece até o fim é porque se encontrou no esporte. No esporte. Né? Naquela categoria. Não que ela não vá se encontrar na vida. Ela tem outras situações. É porque aquela situação ali para ela não é o que ela busca. Que ela achava que gostava, exatamente, foi lá ver. Né? Então, eu tenho essa flexibilidade, né? Das meninas quererem e depois darem um tempo e tal. Acontece sempre isso. Hoje, tem quantos, assim, no grupo de vocês? É provável que estejamos com umas 50. Nossa. Já chegamos a 70, 80. Nossa, mas mesmo assim, são muitas. Aí, como é que funciona? No caso, vocês dividem por turmas? Como é que funciona? Foi necessário haver uma divisão. A categoria infantil funciona de terça e quinta. Qual a idade, assim, mais ou menos? A partir de 6 anos. Nós estamos agora recebendo um público a partir de 6 anos, né? Tem muita criança querendo e tal, por influência da amiga, ou que ouviu falar, ou porque acha as meninas de uniforme bonitinha. Tem toda essa questão. Tem toda essa questão, verdade. Então, a partir de 6 anos até 10 anos, a gente deixa de terça e quinta, porque é um nível mais infantil ainda. Eu entendi. A partir dos 11 anos, né, entrando nos 11, a gente traz para dias de segunda e quarta e sexta, que é um grupo mais maduro. Sei. Né? Hoje a gente tem um grupo mais maduro, que já participou de algumas competições, como eu mostrei aqui, que estão sendo preparadas para esses momentos. Né? Porque é como eu falo para elas. Gente, a escolinha é maravilhosa, mas vocês precisam sonhar mais alto. Vocês precisam pensar em competir, porque o competir é que dá aquela frieza, aquela sensação gostosa, maravilhosa, e é ali que você vai perceber, é isso que eu quero. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, nós temos essas 2 categorias. Agora, hoje eu tenho a ajuda do Júnior, né? O Júnior Araújo, que é um rapaz que me ajuda, que é o esposo da Virlânia. Ela também me ajuda muito. Tem a Lara, que me dá um suporte também na escolinha. Aí, no caso, para
dar conta de tantas crianças, você recruta algumas das outras meninas para poder ajudar você no grupo das crianças? No início eu até convidei, mas elas querem treinar. Elas não querem ajudar. Tia, eu vou. Tá certo, pois vão. Aí aparecia uma ou duas, aí... Não, eu não quero ir. Acabou, não tem problema. É assim, mas Eu sei. porque elas estão numa fase de que, indecisão, né? Uhum. Aí tem o grupo, hoje em dia, o time mesmo, oficial. Estamos nessa perspectiva, que é a equipe que representa o município nos jogos escolares. Para você ver, Diego, assim, a dimensão do projeto. Nós já temos atletas da escolinha que fazem parte da equipe Master, que já competiram pela equipe Master, que é uma situação bem diferente. Escolinha é uma coisa, competição Master é outra. Eu sempre digo para elas, aguentem a pressão. Porque o Master, a pressão é muito maior. Né? Eu já vi em quadra. Pois é, e elas né, já passaram por essa experiência. As que ficaram é porque realmente querem jogar. Eu vou ficar aqui que é o bom. São de maiores todas da equipe Master ou não? Não. Não são, né? É um misto. E quando vocês saem, assim, porque vocês às vezes vão para competir, né, em outros lugares. Isso. Tem, às vezes, os pais, eles... Tipo, dão aquela, não sei se deixa e tal, Graças ou é de boa? a Deus, Diego, assim, os pais confiam em mim. Né? Eu tenho essa parceria com os pais. Né? Quando tem uma adolescente que vai viajar, eu costumo conversar, porque eu sou responsável pelos meus atos. Mas como eu vou levando 2, 3 adolescentes, então a gente precisa construir tipo umas regrinhas. Sim. É assim, 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 você vai com a gente, mas é do jeito que eu disser. Que eu fizer e tal. As meninas também me ajudam, né? As outras meninas da equipe que já são adultas. Então tem essa parceria, essa troca. Então os pais confiam, né, em deixar as meninas viajarem com a gente. Algumas já viajaram bastante. Quase todos os lugares que nós vamos, elas estão indo também. Graças a Deus, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo. Graças a Deus. Porque a gente comparando as histórias de antigamente já era pra hoje. Graças a Deus ninguém precisa pular a janela, viu, Diego? Com certeza. E já teve alguma situação, assim, em alguma competição que vocês pararam, nossa, isso aqui nunca tinha acontecido? Alguma situação difícil, assim? Sim, já. Recentemente nós estivemos em São Gonçalo do Amarante, né? E nós estamos participando de uma competição chamada Liga Metropolitana do Estado do Ceará. E são 5 etapas. E, se eu não me engano, foi a terceira etapa ou foi a segunda, foi em São Gonçalo do Amarante, nós fomos. Quando nós chegamos lá, jogamos o primeiro jogo, né? Ganhamos, estávamos super empolgados para o segundo, que seria na parte da tarde. E aí foi uma questão mais familiar, né? Não foi uma questão em quadra. Uma das mães de uma atleta passou mal aqui em Paramoti. Olha, aqui de Paramoti para São Gonçalo é bem distante. Bem distante. E a gente já estava todo mundo alojado, já estava tudo certinho, né? E foi, assim, uma situação bem difícil. Hoje eu consigo ter um controle emocional maior em relação a essas situações. Eu não consigo me abalar, eu consigo ficar fria, né? E eu vendo aquela aflição da filha, né? Ai, minha mãe está passando mal e tudo. Mexeu com todo mundo. Né? A realidade foi essa. E aí, graças a Deus, o transporte estava lá. E o transporte veio com essa atleta até Paramoti, né? Para atender a mãe dela, socorrer e tal. E, graças a Deus, não foi algo tão grave, né? Foi um susto, um alerta, né? Para ter mais cuidado e tudo. E isso mexeu tanto com o psicológico da gente que ninguém teve estrutura mais para competir, jogo nenhum. No último jogo que nós estávamos, que era basicamente um jogo fácil, digamos assim,
Não que seja fácil, mas é porque a gente achava que estava preparado e tudo. Uma das atletas também começou a se sentir mal e surgiu assim do nada uma dor muito grande nessa atleta, terrível, e pronto. Destruiu toda a equipe e nós ficamos sem ter como nos reerguermos e tudo. E a gente deu, graças a Deus, terminar aquele jogo e virmos embora, chegarmos em casa. Porque a primeira coisa que passa na cabeça da gente é, puxa vida, o que vai acontecer? A incerteza, né? O que essa atleta está sentindo? Isso é grave, isso não é? E você sabe que chegar em um determinado hospital, um atendimento, não é assim. É tanto que ela foi socorrida, ela foi para o hospital de São Gonçalo do Amarante. Lá mesmo, então. Lá mesmo, né? Foi medicada, mas ela resolveu vir embora, porque se a mãe dela soubesse que ela estava nessa situação, acho que a mãe dela tinha né, tido uma situação mais delicada. Então, nós optamos por vir embora à noite mesmo e tudo. E graças a Deus, quando nós chegamos, tudo foi resolvido e está todo mundo bem hoje, graças a Deus. Mas, assim, foi uma situação bem difícil. Que eu lembre, no momento, foi essa. Né, e situação cômica? A gente todo mundo passou por situações difíceis, mas tem sempre aquela... Ô, Diego, essa daí, será que eu conto, hein? Eu quero saber a história. Me conte. Rapaz, olha, foram várias, né? Mas tem uma, assim, que foi bem recente. Também em competição, né? Prontas para chegar em quadra. Entrarmos em quadro, o jogo já ia começar e tudo, e duas atletas se olharam, não vou citar os nomes, né? Eu não aguento entrar em quadra, eu necessito ir ao banheiro. De jeito nenhum. Olha, ir ao banheiro, pessoal, não é ir ao banheiro, fazer o básico. Sabe assim, rapaz, olha, o juiz e elas, e agora, Paula, o que a gente vai fazer? Duas que iam jogar. Às vezes o nervosismo, né? Eu não sei, mas pense, eu sei que a gente começou a rir, né? Vamos rir, porque se a gente chorar, olha, numa situação dessa, vocês imaginem, qual é o conselho? Segura. Segura, trinca o dente e joga. Depois resolve isso daí. Mas a gente não podia olhar uma para outra. Que começava a rir. Que a gente começava a... Cadê? Já passou a tua vontade? Que nada, ainda tô aqui. Mulher, pelo amor de Deus, disfarça. É uma das, fora as outras, porque assim, nós somos uma equipe meio que reservada também, sabe, Diego? Entendi. A vida colocou muitas pessoas que fazem parte dessa equipe em situações bem delicadas. Então, até o brincar, né, o sorrir de forma leve, espontânea, às vezes é meio difícil para a gente. Mas a gente ainda consegue arrancar sorrisos e tirar momentos felizes e tal, sem estar em quadra. Né? É um grupo bem unido. É um grupo bem unido, assim, tipo, quase de família, ó. Porque tem a Virlânia e a Cris, que são irmãs. Que a Virlânia é casada com o técnico. E também agora tem a sobrinha da Virlânia e da Cris na equipe. Então, já são 4 membros, né? Aí tem eu e a Brígida, que somos irmãs, né? Tem a Gerlene, que a filha dela também na época jogava, ela deu um tempo agora, que era mãe e filha, né? Tem a Camila, né? Que a filha dela gostava de vôlei, mas também deu um tempinho. Então, assim, é como se a nossa geração influenciasse também um pouco a geração atual, né? E tem várias outras meninas que não têm vínculo sanguíneo, mas estão criando um vínculo ali, né? Então, é um negócio, assim, bem interessante. Você disse que não é mais professora, não atua mais como professora. Mas você não ensina mais? Foi uma opção sua? Como é que foi? Não, na verdade, foi uma circunstância da vida, né? Eu lecionei até 2018. 2017. Quando foi em 2018, eu tive um probleminha em relação a estar no estado e no município. Teve um momento que eu tive que escolher
ou eu ficava no estado, ou eu ficava no município. E aí, né, eu fui acima, fui abaixo e não consegui resolver essa situação. Então, eu acabei optando por ficar no município, que era o meu concurso, visto que no estado era só uma questão de contrato. Aham. E, Diego, assim, na vida, a gente não entende o porquê daquele momento. Foi uma situação muito difícil para mim ter que optar, porque eu estava muito bem no estado, financeiramente eu precisava daquilo ali, porque eu tinha uma filha pequena, né, em 2018, então você meio que você está num nível financeiro e você vai ter que cair, né? Então eu tive que me readaptar financeiramente, né, para conseguir colocar a minha vida em ordem. Né? Então, eu sofri muito porque eu era muito apegada ao estado, os meninos e tal. E aquela situação, né, não teve jeito de resolver. Então, eu fiquei no município e foi aí onde eu tive a oportunidade de dar atenção à minha filha. Aham. Não que eu não desse, mas é porque como eu trabalhava no estado de manhã, de tarde, às vezes à noite, É muito complicado, então né? era meio difícil ter muito tempo para ela. E nós passamos 2018, assim, um grude. Eu deixava ela na escola, 11 horas pegava ela na escola, à tarde levava ela para a escola comigo, né? E à noite eu ia para o vôlei, ia para qualquer outro lugar, ela ia também. E nessa época, em 2018, eu estava separada do meu atual companheiro. Né? A gente passou um tempo distantes, né? Precisou dar um tempo e tudo. Então, assim, eu tive que me reaproximar da minha filha, mas eu não sabia por quê. Então, foi um ano muito intenso com ela. Né? A gente dormia junto, a gente fazia tudo junto. É tanto que hoje todo mundo diz assim, eu só lembro de ti passando com a Rebeca na garupa da moto. Mas naquele momento eu não entendi o porquê. Né? E aí foi como eu saí do estado. Parei de lecionar e aquilo me criou uma certa aversão em relação à sala de aula. Eu disse, eu não quero mais isso. Eu não quero isso para mim, vou dar um tempo, vou procurar outra coisa. E quando foi em 2019, né, eu passei por uma situação muito difícil, que foi a perca da Rebeca, e eu não estava em sala de aula, né? E teve uma reviravolta na minha vida. É como se a minha vida de antes não existisse, e de julho de 2019 em diante eu tivesse que recomeçar. Que foi realmente o que aconteceu. Mas essa questão de voltar para a sala de aula, eu não consegui ainda resolver. Outras coisas eu já consegui resolver, né? E aí, em 2019, muita coisa aconteceu. De julho até dezembro, muita coisa aconteceu, né? Graças a Deus, coisas boas. É como se aquela situação que eu vivi, muito difícil, que todo mundo sabe, viesse para que muitas outras coisas boas acontecessem. Como, por exemplo, que eu citei anteriormente, a reaproximação do meu pai. Eu me reaproximei do meu pai, das minhas irmãs, por parte do meu pai, da minha irmã, que mora em Fortaleza, filha da minha mãe, depois da situação de perca da Rebeca. Então, assim, tem um contexto espiritual, de outro mundo, não sei como as pessoas encaram isso, que é como se tivesse um propósito aquilo. Eu sei da como é. dor tivesse que surgir algo importante. Né, por exemplo, e também com essa situação de perca, de tristeza e tudo, eu acabei retomando meu relacionamento com o meu atual companheiro, né? Veio outra filha, né, na vida da gente, a Yasmin, né? Então, assim, parecia que estava tudo escrito, né, de acontecer daquela forma e outras coisas virem. Por isso que a Brígida, ela sempre fala assim, a Rebeca é um anjo. Todo mundo fala, a Rebeca é um anjo, mas por que as pessoas falam isso? Porque na época ela era uma criança. Mas nós em casa sabemos por que nós a temos como anjo. Porque todas as situações que nós vivemos de 2019 até hoje,
envolve a Rebeca. Inclusive o projeto da escolinha, né? Foi por causa dela, né? As colegas dela, as amigas próximas dela estavam sofrendo muito. As mães me procuraram, pediram para deixar as meninas no vôlei, né? Entendi. E ali eu disse, rapaz, eu vou... Isso aqui tá legal, vamos expandir. Aí, na época, eram 5 crianças. Chegou 8, chegou 10, chegou 15, e assim foi crescendo. Então, hoje a escolinha existe porque a Rebeca existiu. Porque foi ali, vendo aquelas crianças, que eu consegui ter forças de continuar, né? Nem me reerguer, de continuar. Porque eu vim me reerguer, começar a me reerguer depois que a Yasmin passou a existir. Porque a existir fisicamente mesmo. Porque até então a ideia de ser mãe novamente, de ter outra filha... Era isso que eu ia perguntar. Não passava pela minha cabeça, porque eu tinha muito medo. E eu tenho muito medo, assim, hoje. É tanto que a gente cria a Yasmin, assim, eu e o Leandro, nós somos... Qualquer coisa que a Yasmin sente, a gente já fica, assim, apavorados. Esse processo a gente não conseguiu ainda vencer, né? Mas eu digo, Leandro, vamos respirar, porque faz parte da vida. Se a gente não começar a encarar esse processo como algo que tem começo, meio e fim, nós vamos sofrer. Mas é inevitável, porque nós somos pais. Vocês são pais, com certeza. Nós somos pais. Mas a Yasmin é o milagre da nossa vida. Entendi. E hoje em dia, assim, para falar desse assunto da Rebeca, como você se sente? Mais preparada, mais calma, em relação à época que aconteceu? Eu sempre estive preparada e calma. Eu nunca me senti desestabilizada. Embora eu tenha meus momentos de choro, de saudade, né? Que isso faz parte do processo. Faz parte, com certeza. Mas, Diego, é assim, é uma situação que eu falo, conto para as pessoas e ninguém consegue entender como eu consegui. Porque eu lembro de tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes. O que ela disse, o que ela não disse, o que eu passei, o que eu não passei, as horas. Que foram 4 dias muito difíceis. Nossa. Até chegar o dia do falecimento dela. E foi? Né? Sim, foram. E aí, né? Não sei se o tempo permite, só eu relatar assim, Pode né? falar. Então, assim, quando a Rebeca adoeceu, foi rapidamente. A Rebeca era uma criança super sadia. Foi na festa de julho, ela brincando no parque, né? E veja bem, nesse dia que ela foi para o parque, meu Deus, como é o nome dela? A Sabrina, que trabalha no parque, disse, Paula, deixa a Rebeca brincar em todos os parques. De graça. Nossa. E a Rebeca brincou em todos os parques com as colegas dela. Todos. Quando ela já estava... Aí, isso foi no primeiro dia. No outro dia, nós fomos novamente. Ela brincou novamente. Só que ela chegou um determinado momento para mim e disse assim, mamãe, vamos para casa que eu estou com muita dor de cabeça. Aí eu disse, dor de cabeça? Sem ela estar gripada nem nada. Viemos. E ela não tinha o hábito de adoecer. A Rebeca dificilmente adoecia. E essa dor de cabeça não passou. Passou a noite toda incomodando. No outro dia, eu levei ela no hospital. Chegando lá, ela foi medicada, né, com remédio para dor e tudo. Viemos para casa. Chegamos em casa, passou o efeito do remédio, voltou a dor. Mamãe, eu não aguento, não aguento. Voltamos 5 horas da tarde. Quando eu cheguei no hospital e tudo, a profissional que me atendeu, né, olhou e tudo, não, eu acho que ela está com uma virose. Beleza. E a dor de cabeça não passava. Com pouco tempo depois que foi aplicada a medicação, ela não melhorava, né? E tudo. A profissional analisou a garganta. Ela está com uma infecção na garganta muito grande. Vamos internar. Ok, né? Internamos, passamos a noite no hospital. E ela se queixando, né, de muita dor na cabeça, na região do pescoço e tal, tal e tal. E não melhorou. Quando foi no outro dia pela manhã... No terceiro dia, trocou o plantão.
E ela apresentou uma melhora significativa, mas ainda estava provocando. O profissional deu alta, nós viemos para casa. Aí ela disse assim, mamãe, eu quero comprar uma lousinha. Eu disse, tá bom, eu vou na Nenzinha e compro a lousinha que você quiser. Mas, quando chegar em casa, você tem que comer e tomar todas as medicações. Tá certo. Passei no mercantil, comprei todas as guloseimas que ela gostava. E a lousinha ali. Viemos para casa. Isso era em torno de meio-dia. Era 13 de julho, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima e tal. Tava com uma blusa de Nossa Senhora de Fátima. Fomos para casa. Ela deu uma melhorada, brincou com a tia dela, conversou. E nessa lousinha ela desenhou eu, ela, a tia dela e a Ana Raquel. E botou o nome embaixo de cada figura. Aí eu disse, Rebeca, vamos tirar uma foto? Tiramos uma foto. Ela sorriu e tal. Pronto, depois disso ela deitou e não levantou mais. Nossa. Foi. Aí entrou o fim de semana e no sábado à noite eu vendo ela muito ruim e dando a medicação que a médica orientou para infecção na garganta, né? E nada. E no domingo ela muito pior e tudo. Aí eu comecei. Tem alguma vaga para Fortaleza? Tem alguma vaga para Fortaleza? Ninguém tinha vaga para Fortaleza. Nossa. O ônibus não tinha uma vaga no ônibus. Um ônibus enorme daquele. O ônibus da princesa, que geralmente tem... Diego, não tinha uma vaga. Meu Deus, Paula. Foi. Aí eu nos grupos, pessoal, quem vai para Fortaleza amanhã e tal, que possa me dar uma passagem e tudo. Isso no domingo, de madrugada, madrugada acordada. Sim. E eu já tinha falado com o pai dela, que ela não estava bem. E o pai dela, pode trazer ela para cá que eu pago tudo, todos os exames e tal. E aí foi que a Dayana, professora, né, chegou para mim e disse assim, Paulinha, eu estou indo na Fortaleza amanhã, eu levo você e Rebeca direto para o Alberto Seip. E o irmão dela estava fazendo medicina, enfermeiro, ele era enfermeiro. Sim. Fomos, mas Diego, foi a viagem mais longa da minha vida. Porque ela dizia, mãe, esse hospital não chega nunca. Mãe, essa viagem não chega nunca. Mas não reclamava. Que doía, onde doía, nada. Não falava nada. Sobre isso. Quando chegou em Campos Belo, ela teve uma crise, provocou muito, né? E aí, Dayana correu contra o tempo, né? Quando nós chegamos no Alberto Seib, era 13 horas da tarde. Ela não aguentou descer do carro. A Rebeca era gordinha, né? E eu, filha, chegamos. E ela, mãe, eu não aguento. Mole, já estava molinha. Eu peguei ela com toda força e tirei ela do carro, arrastando mesmo. Foi que uma mãezinha viu e gritou, gente, acode, ajuda. E veio um homem, não sei quem é, nem de onde, pegou ela nos braços. E nós entramos no Alberto Seib. Quando nós entramos no Alberto Seib, ela sentou numa cadeira dessa como eu estou, eu em pé de frente para ela. Ela só fez, olhou para mim e caiu. Virou. Desmaiou. Tipo, desmaiou. Basicamente, a minha filha já estava morrendo naquele momento. Nossa. Quando ela fez isso. E aí as enfermeiras correram todas e ela não tinha mais... Não tinha pulso. Pulsação. Não tinha. Colocaram ela na maca. Diego, tinha umas 30 pessoas em cima da minha filha dentro da emergência. Meu Deus. Que eu vi, assim, de relance, porque eles não deixavam. E não deixavam. Só que quando eu vi aquilo, eu já sabia. A Rebeca não vai mais voltar. 30. Olha, veio pediatra de todo jeito do Alberto Seib, enfermeiro, técnico, não sei o quê. Foi uma loucura nesse Alberto Seib. Nossa. E aí fizeram os procedimentos e tal. E eu lá, né? Só que eu sentia, eu sabia. Nessa calmaria que eu estou lhe falando, eu estava lá. Não sei como. Não sei como. E lá tem uma capelinha. E eu fui para essa capelinha... Né? Quando eu cheguei nessa capelinha, sentei, fiquei lá e tudo. Eu disse, Senhor, só me diz o que vai acontecer. Aí eu não sei como, não sei se é porque eu sou muito... essa questão de espiritualidade, eu sou muito aguçada e tudo, eu senti. Ela não vai mais voltar. E fiquei. Aí a pediatra me chama, né? A chefe. Aí eu fui tudo. Ela disse, mãezinha, você tem noção da gravidade
do problema de saúde da sua filha? E eu olhei para ela e disse assim, a senhora me fazendo essa pergunta, agora eu tenho. Aí ela disse, olha, eu estou toda suja, porque eu não consegui trazer a Rebeca de volta. Nossa, já tinha acontecido. Ela tinha provocado ela toda, porque eles fazendo, né, o processo de reanimação nela e tudo. Eles cortaram os pulsos da minha filha para fazer a imersão pelos ossos. O crânio, tentaram fazer pelo crânio, só que ela não tinha mais corrente sanguínea. O problema de saúde dela tinha sido tão grave que ela já não tinha mais nada de sangue no corpo dela. Assim, o diagnóstico. Que fizesse por onde ela socorrer. Então, assim, como eu saí daqui sem ser diretamente pelo hospital, né, fui por conta própria, o hospital não quis, na época, se responsabilizar diretamente pelo diagnóstico. Mas lá ele dizia, né, que o primeiro diagnóstico que eles suspeitavam que fosse seria dengue hemorrágica. Nossa, o que é super perigoso tomar medicações. Sim, e demorar para ser atendido. Verdade. E demorar para ser atendido. E aí aquilo veio assim como boom. Eu disse, puxa vida. E eu não tinha noção do que era dengue hemorrágica. Porque eu achava que poderia ser qualquer outro problema. Mas dengue, né? E a gente sabia que não estava em alta aqui em Paramoti. Verdade. Pelo menos ninguém falava. Era. E aí nós fomos encaminhados para o SVO, para ela poder fazer a autópsia, né? Eu cheguei no SVO 4h da tarde. Saí do SVO 9h da noite. Com a minha filha dentro de um caixão para ser velada. Cheguei em Paramoti 3h da manhã, da terça-feira. Então, assim, foi uma situação que hoje eu conto, assim, tudo. Vocês, puxa, Paula, é muito forte e tal. Mas eu lembro disso. Eu fecho o olho, eu lembro de todos os detalhes. Então, eu choro muito quando aquela situação me incomoda. Né? Porque o que é que eu posso fazer? Naquela época, foi assim, 2019, foi assim um boom que foi difícil a ficha cair. E logo depois, pandemia. Sim, ainda teve esse porém, né? Olha, o laudo da minha filha, ele tem 15 páginas. Nossa. 15 páginas. E o legista, quando me chamou, né? Porque nem o legista acreditava que eu era a mãe. Porque eu não estava, minha filha, não sei o que, faz naqueles escândalos. Eu não sei porquê, mas eu estava super fria. Aí ele disse, olha, mãezinha, sua filha, ele confirmou que tinha sido dengue hemorrágica. E que ela tinha tido, né, como se fosse assim, os órgãos dela foram encharcados. Sim. Por isso que não teve como socorrer. Uma das coisas que acontece, é isso mesmo. Pois é. Na dengue hemorrágica. E eu tenho tudo, né, até hoje e tal. Então, assim, espiritualmente falando, eu precisei me tratar. Psicologicamente falando, também precisei me tratar, porque uma situação dessa não é todo mundo. Todas as mães que perdem um filho sabem o que eu estou falando. Né? E quem não perdeu, não queira também nunca perder, porque você não esquece nunca. E todo cuidado é pouco. Sim. Você não vive mais a sua vida como era antes. Por isso que eu te digo, a Paula de 2019... de julho de 2019 para trás foi uma, e a Paula de 2019 até hoje é outra. É outra. A gente passa por muitas transformações. E hoje em dia a gente fica com boas lembranças, né? Também que é o que importa. Muitas lembranças. Sempre que eu quero, assim, desanimar, fraquejar, eu me lembro do que eu vivi com ela. Diego, eu costumo dizer assim para as meninas, né? Tirem fotos. Filmem tudo. Vivam. Vamos, gente, vamos participar disso, vamos viver isso. Porque eu tenho mais de 5.000 registros da Rebeca. Desde o nascimento, da gravidez e tudo, até o último momento. Que foi até o último momento. Foi. Né? Se eu não tivesse... É verdade.
Quando eu tô com saudade, eu vou lá, vejo o vídeo dela cantando, brincando, correndo, fazendo aquelas palhaçadas que ela pegava o celular e ficava fazendo. Aham. Choro por ela não estar mais aqui fisicamente. Inevitável, né? Era Inevitável. sua Mas filha. me conforto em saber que ela foi muito feliz. Aham. Muito amada. Hoje em dia tem uma homenagem dela aqui na cidade, né? Que é Sim, muito. Diego, aquilo dali foi uma surpresa, porque eu não sabia. é a quadra, né? É a areninha. A areninha, né? Areninha. E você souber que, assim, eu não frequento muito a areninha. Eu gosto mais de ouvir o Gilsomar falar Falando. o nome dela, né? É. Parece assim que é como se fosse ela falando para mim. Então, essa homenagem partiu, é importante eu salutar aqui, da ex-vereadora Andréia, né? Junto com um deputado, na época, o Edilardo, deputado Edilardo, né? Teve também a parceria do Samuel Martins. E eu sou muito... Também o ex-vereador Erivaldo. Então, eu sou muito grata. Eu e o pai dela somos muito gratos por essa homenagem. Não que a minha filha seja mais importante que qualquer outra criança em Paramoti, imagina, em hipótese nenhuma. Mas foi uma homenagem assim que até hoje eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas, por ter lembrado. É como a Andréia falou, Paula, não é por você, mas eu me coloquei no seu lugar de mãe. Então, é por você ser mãe, pela situação que você passou, eu acho que merecia essa homenagem. E foi super certo, deu tudo certo, é muito lindo e eu sou muito feliz. E super merecido também por toda Obrigada. a história e tudo. É, sim. E, né, gente, a gente está conhecendo um pouco da Paula. Eu acho que muita gente tinha curiosidade também para saber um pouco como é que foi essa questão da Rebeca, de tudo, né, o que tinha acontecido. E do jeito que eu perguntei a você, se você se sente confortável em falar em relação a essa história, eu acho que muitas pessoas também tinham essa dúvida, né, de como você estava hoje, com né? certeza. Vamos agora para o nosso bate-papo, jogo rápido Vai. para finalizar, tá bom? Vai lá. Vamos lá. A primeira pergunta, obviamente, né? Eu acho que eu até já sei qual é a resposta. A pessoa mais importante para você. Yasmin. Hoje é a Yasmin. Uhum. Ninguém, pai, mãe, tio, tia, Leandro, ninguém. É a Yasmin. Em segundo lugar, né, minha irmã, a Brígida, junto com a Ana Raquel, né, e tudo. Mas, assim, o ponto-chave hoje de eu estar aqui, de pé, é ela. Certo. Família. Para você, o que é? Hoje, uma pequena parte. Uma pequena parte. Fortaleza, né? Amor, carinho. Eu não vou dizer... Muita gente diz assim, é tudo. Não posso dizer isso porque eu tive várias situações bem complicadas. Mas foram importantes? Foram. Então, hoje eu tenho esse pensamento. Certo. O vôlei. Qual a importância do vôlei para você? Minha paixão, assim, rapaz, o vôlei, ele me coloca em saia justa, viu? Porque eu tenho que ter o tempo para o vôlei, mas eu tenho que ter tempo também para tanta gente importante. Mas é minha válvula de escape, é o que me sustenta, é o meu antídoto, eu digo para elas, é o meu antídoto. Se o vôlei hoje não existisse, porque é o que eu faço, é a minha diversão, é para onde eu vou, eu consigo sorrir, eu brinco e tudo. É a minha válvula. Certo. E uma pergunta mais descontraída. Você é o tipo de pessoa que gosta mais de festa ou de que fica mais em casa? Gostei muito de festa, viu, Diego? Era piaba de festa, forrozeira. Olha aí. Amava dançar, amo dançar ainda e tudo. Mas hoje eu estou mais tranquila em relação ainda. Eu priorizo estar com a minha família em casa, com o meu companheiro, com a minha filha, ou com a minha irmã, seja o que for. Priorizo mais esses momentos. E falando em momento agora, o momento perfeito para você, o dia perfeito para você.
O dia que eu estou bem. O dia que eu realizo aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei. Como, por exemplo, hoje nós vamos para uma viagem com as meninas. E eu chegar lá e ver elas, aquela felicidade delas na viagem. Ou eu estar com o meu companheiro, a minha filha, bem, com saúde. É um dia perfeito. A gente ouvir uma música, comer uma pizza. É um dia perfeito. Agora eu quero que você olhe para sua câmera e deixe uma mensagem para o pessoal, no geral, certo? Pode ser para os jovens, para a galera do vôlei, para o geral. Uma mensagem que você traz, assim, da sua vida para as pessoas. A mensagem que eu deixo para todo mundo é que sejam resilientes. Apesar das dores, das lágrimas, das dificuldades, não deixem nada disso fazer com que vocês desistam de vocês. Não vou dizer dos sonhos, eu vou dizer de vocês. Porque se você confiar em você, se você acreditar na sua vida, se você acreditar que você é capaz, você sonha, você corre atrás e você consegue. Então, sejam sempre resilientes. Por hoje é só. É isso. Muita coisa, viu, gente? Muita coisa. Porque todo mundo fala. É pouco tempo, Diego. Uma hora e meia é pouco tempo para falar muita história. A gente se empolga, viu? Se empolga, é verdade. E é isso. Agradecer muito a sua presença aqui. Gostei muito. Muita história interessante. E eu espero que as pessoas de casa, né, tenham gostado também. Com certeza o pessoal vai gostar. Tomara. Vamos finalizar agora falando novamente os nossos parceiros aqui, né, que eles apoiam o nosso podcast, que eles são muito importantes. ProMaker Studio, Império Moda Masculina na organização do Ismael, Boteco Drinks na organização do Robert, Imprex na organização do Rafael, HN Moda Story na organização do Herbes, CT Acari na organização do Absalão, Qualipan na organização do Pedro e CK Formen na organização do Cleitinho e da Catiana. Todo mundo que está aí sendo parceiro, nosso muito obrigado. E agradecer também a sua presença aqui, Paula, maravilhosa. Eu quem agradeço demais estar participando desse momento, né? É sempre bom a gente falar um pouco das conquistas da vida da gente, também dos momentos de dificuldade, né? E mostrar para as pessoas que nós vencemos, né? Apesar de tudo, nós estamos aqui batalhando dia após dia e somos vencedores, né? Deus abençoe todo mundo e muito obrigada. Por nada. E quem sabe você retorna aqui, né, para contar mais um pouco. Ai, meu Deus. É isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado e até o próximo Diz Aí.